gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos ouvir 2 salmos e 1 Samuel capítulo 25. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Salmo 58, o castigo dos ímpios. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios, então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Salmo 120. Contra as más línguas. Cântico de peregrinação. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. 1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor.
Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva.
Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. A morte de Nabal. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Balti, filho de Laís, que era de Galim. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 3 textos que falam sobre a justiça de Deus, o clamor por paz em tempos de conflito e a importância de tomar decisões sábias em momentos de tensão. Salmo 58, Salmo 120 e 1 Samuel 25 nos mostram como devemos confiar na justiça de Deus, buscar paz e, ao mesmo tempo, ser sábios e prudentes em nossas ações. Salmo 58 é uma oração de Davi pedindo que Deus faça justiça contra os ímpios e aqueles que distorcem a verdade. Ele descreve como os juízes e os poderosos se corrompem, sendo injustos em suas ações, mas confia que Deus intervirá. Ele diz: certamente há um Deus que julga na terra. Esse salmo nos ensina que, mesmo quando a injustiça parece prevalecer, podemos confiar que Deus, o juiz justo, trará o julgamento correto. Às vezes, a injustiça pode parecer imbatível, mas Deus vê tudo e agirá no seu tempo, trazendo a verdade à tona e a justiça para os justos. Salmo 120 é um salmo de clamor por paz. O salmista está cercado por pessoas que promovem a discórdia e o engano. E ele clama a Deus: Senhor,
livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista expressa a sua dor por viver entre aqueles que buscam a guerra, enquanto o seu coração anseia por paz. Esse salmo nos ensina que, quando enfrentamos conflitos e enganos, devemos clamar a Deus por paz e pela proteção contra a mentira. Deus ouve o nosso clamor quando estamos cercados de confusão e discórdia, e Ele nos ajuda a encontrar paz em meio ao caos. 1 Samuel capítulo 25 nos conta a história de Abigail, uma mulher sábia e corajosa, e sua intervenção para evitar que Davi cometesse um grave erro. Quando Davi, em um momento de raiva, planejou destruir a casa de Nabal, marido de Abigail, ela agiu rapidamente, levando presentes e palavras de sabedoria para acalmar Davi. Ela disse: "O Senhor te impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos." Davi reconheceu que Deus havia usado Abigail para impedir que ele pecasse, e ele louvou sua sabedoria. Este capítulo nos ensina sobre o poder da sabedoria e da prudência. Em momentos de raiva ou tensão, é importante buscarmos a sabedoria de Deus e evitar agir por impulso. Como Abigail, devemos ser sábios ao lidar com situações difíceis, confiando que Deus nos guiará a tomar decisões corretas. Refletindo sobre esses textos, aprendemos a confiar na justiça de Deus, buscar paz em tempos de conflito e agir com sabedoria em momentos de tensão. Salmo 58 nos lembra que Deus é o justo juiz e trará justiça aos ímpios. Salmo 120 nos ensina a clamar por paz e proteção contra a mentira e o engano. E 1 Samuel 25 nos mostra o valor da sabedoria e da paciência, especialmente quando estamos em situações de conflito ou prestes a tomar decisões impulsivas. Que possamos confiar na justiça de Deus, buscar a paz em todas as circunstâncias e agir com sabedoria e prudência em nossas decisões diárias. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!